Fala, galera, estamos aqui hoje para receber um convidado super especial. Eu acredito que vocês vão ficar encantados com esse assunto de hoje. Eu apresento para vocês Sérgio Schwindt. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Suelen. Que prazer, que alegria estarmos juntos de novo e agora para que muitas outras pessoas saibam o que a gente faz, não é? Sim, é importante. Eu fiquei extremamente feliz quando você aceitou o convite, porque eu sou extremamente apaixonada pela Locomotiva, pelo projeto de vocês, pelas ações que vocês fazem. Eu quero que você conte pra gente como que foi quando você entrou na Associação Locomotiva, o que te levou, né, a trabalhar com essa ação tão importante. Ô, Suelen, essa pergunta é sempre muito boa, porque eu, assim como alguns outros amigos executivos de finanças no mercado, sempre pensávamos em como, de alguma maneira, retribuir a sociedade pelos benefícios que nós tínhamos alcançado. O Brasil é um país com muitas desigualdades e por que não darmos a nossa contribuição? Ela nasce, portanto, nessa inquietação, né, de servir de alguma maneira. Bom, descobrimos a causa, né, que estava próximo a nós, que era, por que não, uma orquestra, já que tínhamos um diretor artístico bem perto de mim, no caso, o meu irmão, um maestro, foi à Venezuela, descobriu um projeto, se inspirou, trouxe e disse, olha, isso pode acontecer na nossa cidade. O Projeto Locomotiva, então, foi fundado em Santo André, que é a nossa cidade do coração. Eu nasci no Paraná, mas com 5 anos, desde os 5 anos, eu estou em Santo André. E, de um lado, um recurso formidável, que é esse maestro. De outro lado, uma comunidade, ou melhor, dezenas de comunidades na nossa cidade de altíssima vulnerabilidade social. Por que não chegar perto de uma delas e começarmos uma orquestra? Foi assim que começou. Que lindo, né? Eu acho que é muito importante a gente trabalhar com esse lado de que o ser humano precisa de nós, né, para fazer a coisa acontecer, e através de vocês está acontecendo. Hoje a Associação Locomotiva está em quais locais? Muito bem. Nós começamos, portanto, em Santo André. 9 crianças. Eu tive o privilégio de, junto com outros voluntários, fazermos a panfletagem no bairro. E que legal! Para nossa surpresa, no dia agendado, tinham 9 crianças. No final do mês, nós já tínhamos 25 crianças. Nossa, que incrível! E não parou de crescer. A primeira multiplicação aconteceu em 2018, com o Polo de Mauá. Lembrando que nós começamos em setembro de 2008. 10 anos depois de aperfeiçoar a metodologia, aprender a questão da captação de recursos, definir uma forma de trabalho, nós multiplicamos para Mauá. Depois, em 2019, multiplicamos de novo para São Paulo, Zona Leste, aqui a região da Vila União. E o ano passado, alguém se aventurou para entender o nosso projeto e começar lá na África, precisamente na cidade da Beira, que é a segunda cidade de Moçambique. Nossa, que incrível. O Locomotiva, então, é gigante, né? A gente consegue falar aí. Hoje, quantas pessoas, mais ou menos, vocês atendem em todos os polos? Tá bom. Então, nós começamos com crianças e adolescentes, lá em 2008. Multiplicamos assim para Mauá e São Paulo. E é assim também na África. Só que desde o ano passado, Suelen, nós acrescentamos uma orquestra de idosos. Não é? Utilizando, eu acho que durante a nossa conversa aqui a gente vai falar de incentivos fiscais, né? Sim. Um deles é o Fundo Idoso. Considerando todas essas crianças e os idosos, já passamos de 750 pessoas. Nossa, que delícia. E eu posso falar com propriedade, porque na primeira visita que eu tive lá no Locomotiva de Santo André, os alunos estavam prestando uma homenagem, né, para um ex-diretor que colaborava com vocês. E quando eu vi a primeira nota, eu não aguentei, eu me emocionei, eu chorei. E desde então, eu sou extremamente apaixonada por esse projeto, pela ação de vocês, pela multiplicação que vocês fazem. E como que funciona essas aulas? Uma vez por semana? Conta pra gente um pouquinho. Não tem nada de uma vez por semana, não. O trabalho é intenso. Legal. Né? A inspiração, Suelen, como eu disse, o maestro foi à Venezuela
há 20 anos atrás e conheceu um projeto chamado El Sistema, que um maestro aposentado começou na garagem da casa dele com 7 crianças e depois de 25 anos eram 400 mil alunos em toda a Venezuela. Nossa. Mas qual que é a base? A base é a intensidade, né? Essa intensidade que gera disciplina. Então, as aulas são todos os dias, de segunda a sexta-feira. Não é? Nós temos 2 turnos, 9 às 11 da manhã e às 15 às 17. Então, todo dia a criança está lá. No caso dos idosos, não. Aí é um outro público, é um outro perfil. Ao invés de 2 horas, é 1h30 e 3 vezes por semana. Que então, legal. bases, não é? Intensidade, disciplina, trabalho em grupo. É impressionante. Depois de uma semana, a criança, com ou sem o dom musical, ele já está tocando uma música. É um amor, né? Eu acredito que ali dentro, quando você passa da porta para dentro, mesmo que você nunca tenha tido essa curiosidade, você passa a ter. Porque eu já vi meus filhos ali tocando, sentando ali, bonitinho, fazendo parte daquela equipe. E conta pra gente, como que funciona, Sérgio? Essas crianças, elas treinam por um período, elas se apresentam, tem meses específicos? Conta pra gente um pouquinho. Tá, importante talvez voltar aqui, Suelen, acabei não explicando, mas o projeto é gratuito. Legal. A todos. O aluno precisa ir só com ele e com um boletim de matrícula na escola. Legal. Então, ele precisa estar matriculado numa escola. Ele não precisa levar o instrumento, nós fornecemos as aulas, os instrumentos, as instalações, não é? Esse é o dia a dia. Mas você tocou num pilar importantíssimo. Por quê? Muito trabalho em grupo, disciplina, o pertencer precisa culminar num aplauso. Sim. E o aplauso são as apresentações. Legal. Em média, cada aluno se apresenta 2 vezes por mês. Nossa, então, é bastante. É bastante, precisa. Sim. Não é? É o entrar no ônibus, é comer o lanchinho juntos, é descobrir um lugar diferente, é tocar nas instalações, né, de uma empresa, numa faculdade, num asilo, numa creche, em eventos corporativos, em eventos da cidade, em inaugurações de obras na cidade, de Santo André, São Sim. Paulo, Mauá. Semestralmente, nós encerramos, não é, com as grandes apresentações, onde os nossos patrocinadores estão presentes, onde as autoridades também são convidadas, e aí são os grandes shows. Legal. Durante o semestre, pequenos shows. Sim. Às vezes 10 alunos, às vezes 30, 15, 50 no máximo. Essas de final de semestre, 150, 200, né? Eu imagino o quanto eles ficam ansiosos, né? Porque é um treino diário, né? E eu acredito que quando eles estão ali se apresentando, o coração deles se enche de gratidão, de ver que aquele trabalho tá dando aquele resultado, né? Imagine dos pais, então. Sim! Do responsável, da vovó, da tia, da madrinha, assim... É fantástico, é fantástico. É gratificante, né? Demais. A gente, quando vê aquilo... Eu não sei de nenhuma apresentação que eu não me emociono, né? Porque é muita vida, é muito investimento ali, e ver aqueles rostinhos, o pessoal tudo uniformizadinho, direitinho, construindo algo, né? Porque a música constrói. Uma coisa é o indivíduo. O indivíduo tem o seu valor, mas a hora que o indivíduo está junto com outros indivíduos, né, e construindo alguma coisa e sai aquele resultado, é impressionante. A propósito, Suelen, eu já ouvi isso de muitos patrocinadores. Quando ficou sabendo que era uma orquestra de crianças em área de vulnerabilidade social, estava ali esperando uma bandinha, estava ali esperando um nheco-nheco, né? Alguma coisa. Mas quando vê o resultado... De repente, aquela explosão de alegria, de emoção. Fruto, né? de muito trabalho, dedicação, coração. Puxa, é demais. É demais. É incrível. E me diz uma coisa. Hoje a Associação Locomotiva, ela trabalha com doação de verba direta ou ela trabalha 100% com leis de incentivos? Ela trabalha com doação direta e com leis de incentivos. Nós temos
pessoas físicas e jurídicas também, que aportam recursos diretos, inclusive do exterior. Nós temos uma empresa que anualmente faz um aporte para nós, e nós estamos habilitados a receber recursos tanto no Brasil como no exterior, como de pessoas físicas e jurídicas. Mas a maior parte dos recursos eles advêm de incentivos fiscais. Portanto, 95% de empresas por meio de incentivos fiscais e também pessoas físicas são apoiadores. O ano passado eu estive presente em uma das apresentações no Memorial da América Latina, que eu acredito que de fechar os olhos eu me emociono de lembrar o quanto foi grandioso, não só aquele, mas todos. E aí eu vi uma novidade lá, que vocês também estavam atuando com a nota fiscal paulista, é isso? Isso. Ah, legal. É importante ressaltar e trazer para vocês aqui que também há uma outra possibilidade, né? Através da nota fiscal paulista. A nota fiscal paulista é um mecanismo assim fantástico para nós. Vou te dar alguns motivos, né? Imagina, nós temos 700 alunos, então pelo menos temos 700 famílias atrás, Sim. não é? Se alguém hoje não utiliza esse mecanismo para benefício próprio, Sim. ele já se cadastra e já passa a fazer parte da família de apoiadores por meio desse instituto. Para quem já faz parte, Suelen, o que não é divulgado e a maioria não sabe, e eu vou dar um exemplo para você, alguém leva a patroa para almoçar e gasta R$150 no restaurante. Se ele pedir o CPF no programa na Nota Paulista, talvez ele tenha um crédito de 50 centavos. O momento que ele gira a chavinha e escolhe o Locomotiva para ser o beneficiário, aqueles 50 centavos vira R$5 para nós. Nossa, aí uma informação que nós desconhecíamos. Eu acho que é muito importante a cada novo convidado, a cada novo episódio, a gente está agregando cada vez mais e trazendo possibilidades, né, Então Sérgio? você imagina que você ganharia no fim do mês R$4, R$5 e a gente está recebendo 40 ou 50? Sim. Não é? Então tem sido um mecanismo muito importante. A gente percebe que gera orgulho e satisfação de quem faz, porque custa muito pouco, mas chega bastante para a gente. O trabalho é quase nenhum se habilitar lá e escolher a locomotiva para receber esse recurso. E é um multiplicador. Se eu faço, você faz, a minha família... A gente está em constante tempo gastando. Constante tempo estamos no mercado, é num posto de gasolina, é medicação, tudo a gente paga imposto. E se a gente pode direcionar para uma causa onde nós estamos sentindo, nós estamos vendo e vivendo, convivendo com tudo isso, Sérgio, por que não, né? É tão importante isso e tem se tornado tão importante, Suelen, que nós temos uma equipe, gente. Uma equipe para te apoiar. Se você considerar nos ajudar nessa frente, junto com a nossa equipe no telefone, em 5 minutos isso está resolvido. Porque às vezes, né? Eu sou geração baby boomer com geração X, não é? Às vezes a gente vê esses mecanismos, dá muito trabalho, né? Mas esses meninos de hoje destrincham numa facilidade. Legal. E isso tem impulsionado bastante a gente conseguir mais apoiadores, não é? E tem sido uma fonte de renda expressiva para o projeto. Que ótimo. Eu vou voltar nas leis de incentivo, Sérgio, só para a gente enfatizar, porque a Associação Locomotiva é uma parceira da Gira Social, onde nós trazemos ali patrocinadores para poder apoiar os projetos através dos incentivos fiscais. Hoje, nós temos algumas metodologias e temos alguns impostos que nós atuamos, federal, estadual e municipal, correto, Sérgio? Perfeito. No municipal, nós estamos falando através do IPTU e ISS, e estadual ICMS. E através do imposto de renda... Me manda aí, Sérgio. Imposto de renda, não é? Nós temos o mais tradicional, o imposto de renda da pessoa jurídica, que também tem a mesma possibilidade na física. O mais tradicional, que é a Lei Rouanet, do início dos anos 90, e a mais madura, não é? A mais concorrida no mercado. Então, como nós oferecemos cultura, então nós somos habilitados a captar recursos. O que nós chamamos de 2 primos da Lei Rouanet é o Fundo Municipal da Criança e Adolescente
e também o Fundo Municipal da Pessoa Idosa. Legal. Eles são primos, por quê? Porque a destinação, no caso de pessoas jurídicas ou físicas, é do imposto de renda. Esse termo destinação é muito importante, Suelen. Muitas pessoas ainda desconhecem. Quando a gente fala destinação, é totalmente diferente de abatimento. Sim. A destinação é, um exemplo, você ia pagar R$10.000 do imposto de renda. Você vai pagar R$50 para o nosso projeto, vai destinar 50 e vai recolher para o governo R$950. Ou seja, custo zero para a empresa. O imposto que ele já iria pagar. A gente tem enfatizado isso em todo episódio. É importante ressaltar para vocês, é um imposto que você já iria pagar, vamos direcionar para uma ação social que a gente consegue acompanhar. Então, dentro do imposto de renda, temos aí a possibilidade de 6%, 4% para projetos culturais, 1% através do Fundo da Criança e Adolescente e 1% para o Fundo do Idoso. É isso, Sérgio? Tá perfeito, né? Mas lembrando que existem várias modalidades de apuração do imposto de renda da pessoa jurídica, só é aplicável para quem apura de acordo com o lucro real. Sim. O lucro real tem 3 alíquotas de impostos sobre a renda, que é o 15% do imposto de renda, mais 10% de adicional, e depois a contribuição social, mais 9%. Então, apurou 15%, aí que vem o 4% da Lei Rouanet, 1% do FUNCAD, mais 1% do Fundo Idoso, até 6% beneficia muitas pessoas. E tem beneficiado. O Locomotiva está há quantos anos já no mercado? Então, nós estamos completando 17 anos agora. E... completando quase a maioridade. Uau! Né? A gente espera que em 18 anos uma festa, né? Sim. Mas com 20, uma grande festa. Sim. Eu acredito que seja muito importante para vocês terem a oportunidade de ir até a associação. É um espaço lindo, incrível, que é acolhedor. Toda vez que você adentra lá, parece que você está entrando num sonho. Eu sei, Sérgio, que pode ser até clichê, né? Tá falando demais, assim, mas é porque é encantador. Eu não consigo achar uma outra palavra para não ser, acho que gratidão pela dimensão do projeto de vocês. E, mais uma vez, eu ressalto, eu fiquei extremamente feliz quando você disse, não, Suelen, eu posso ir. Porque dentro do meu top 10, digamos assim, de projetos que eu tenho acompanhado, que eu tenho tido a oportunidade de estar e ver acontecendo, vocês são uma história que me arrepia e me emociona. Porque vocês estão realmente transformando a vida não só das crianças, mas do idoso, que eu faço questão de falar que com a pandemia, muitas pessoas entraram em depressão, se afastaram da rotina de ter contato com outras pessoas. E, através de vocês... a gente está firme lá. Trazer essa oportunidade de socializá-los, né? Me permita fazer aqui uma observação. Sim. Sabe, Suelen, quando a gente começou esse projeto, sonhando 20 anos atrás e materializando 17 anos atrás, o nosso sonho ali, daqueles amigos, do maestro, daquela primeira equipe, era, poxa... será que é possível a gente fazer uma orquestra no bairro ali, tirar muitas crianças de um ambiente de altíssima vulnerabilidade? E nós estaríamos muito felizes de poder atender 70, 80 crianças. A gente estaria muito feliz. Nunca imaginávamos que, passado esse tempo, seriam 700. Mas o que a gente também nem passou pela cabeça foi a Secretaria de Saúde de Mauá e agora de Santo André receitar o Locomotiva para pessoas com algum nível de ansiedade, depressão. É curador aquilo que a gente faz. Então, Suelen, não me espanta alguém chegar de fora e perceber uma atmosfera, inclusive de cura. Sim. Não é? Muitas mães ali acompanhando, muitas mães vibrando com os filhos, que vão avançando, que vão socializando. Então, a música em si já é maravilhosa. Sim. Não é? E a gente, desculpa a expressão, mas a gente não ensaia música porcaria, né? Sim. Desculpa a expressão, a gente é música, né? A gente sai do clássico até MPB, passando pelo rock, passando por muitos, não é, estilos, mas tudo com muito zelo, com muita qualidade. E saber que a gente tem um ambiente também
sarador, poxa, isso para nós é extremamente gratificante. Eu acho que faz sentido até engatilhar nessa pergunta de agora, o que você percebeu, o que mudou na vida desses alunos a partir do momento que eles tiveram a oportunidade de serem... Eu acho que é um acolhimento, né? A Associação Locomotiva é um acolhimento a partir do momento que eles entraram lá, Sérgio. Me permita utilizar uma experiência para falar acerca disso, Suelen. Algum tempo atrás, talvez 5, 6 anos atrás, eu estava numa mesa e íamos ter a formatura dos alunos, porque nós temos uma grade de formação e todo semestre tem formatura. E estava numa mesa e me juntei a uma mesa X, não é? E algumas pessoas batendo papo, a gente conversando e tal. E, de repente, uma senhora começou a dizer o que representava o Locomotiva para quem atendia, né? E eu logo pensei, não é? Falou, uau, deve ser mãe de 2 ou 3 alunos, né? E no meio da conversa eu falei, desculpe, mas a senhora é mãe de quem aqui? Ela falou, não sou mãe não, eu sou diretora da escola aqui e vários desses alunos atendem a escola mais próxima que tem aqui. Eles melhoram em português e matemática. Eles se comunicam como ninguém. A capacidade deles trabalharem em grupo é enorme. Eles trazem um brilho e são inspiração para outras crianças. Nossa. Por isso que eu peço para vocês tocarem todo o semestre lá, porque os colegas vão ver os amigos deles que estão aqui no dia a dia, não é? Então, essa foi uma experiência tão fantástica, Suelen. Quando eu soube disso, chamei um dos nossos meninos, filma tudo isso aqui, a gente tem que deixar isso registrado. Então, Suelen, assim, os benefícios são enormes. Os pais nos dizem que a sociabilidade em casa melhora. Eu posso contar algo? E, claro! Se eu chorar, você não... O podcast é assim, eu tô arrepiada desde o nosso primeiro bem-vindo, então. Suelen, com 2 meses do projeto, eu saí visitando os pais dos atendidos, né? E cheguei na casa do Túlio. Quem que era o Túlio? O Túlio era um moço grandão, bom de bola, que levou muitos amigos. Ele mandava na rua, né? Lá na comunidade tem esse negócio, quem manda, quem não manda. Ele mandava e ele pôs para dentro do projeto uns 15 meninos. Nossa. Porque ele mandava e os caras obedeciam. Bom, fui na casa da mãe dele. Cheguei lá, comunidade, né? 4, 5 casinhas, tudo juntinho, entrei. Aí eu disse, minha senhora, aqui, eu vim aqui te agradecer, né? Porque você tem um filho exemplar, um bom aluno. Além de ser um bom aluno, ele ainda está levando amigos, né? Ela estava olhando assim para mim, meio de longe, né? Aí ela falou, seu Sérgio, o senhor não tem que me agradecer nada não, viu? E o pai desse moço nunca assumiu a paternidade. Eu sou doméstica. Eu saio de casa às 5 horas da manhã, eu volto 3 da tarde. Cuido dele e da minha mãe, aquela senhora ali, numa cadeira de roda e tal. E ela disse assim, a minha vida antes desse projeto era resolver problema na rua. Ou ele tinha batido, ou ele tinha apanhado. A minha vida era ir na escola toda semana resolver os BOs dele. Seu Sérgio, eu chego em casa agora, esse menino está estudando. Seu Sérgio, eu nunca mais tive que ir na rua resolver problema. Seu Sérgio, eu nunca mais fui na escola resolver problema. Aí ela olhou para mim, Suelen, bem nos meus olhos, e disse assim, agora o senhor me diga o seguinte, o que vocês fizeram com ele? Porque eu chego em casa, ele passou a me abraçar e a me beijar. Eu tô arrepiada. Quando ela me falou aquilo, né? Falei, meu Deus, o que a gente fez? Meu pai era um voluntário ali no projeto, sempre foi. Papai hoje tem 84 anos. Um beijo, seu Nelson. E ele estava sempre ali. Eu fiquei pensando, será que alguém está vendo que papai ali, eu chego, dou um beijo nele, o meu neto dá um beijo nele, a gente se abraça, a gente se beija, nossas expressões, né? Uau! Aquele dia foi para mim foi um divisor. De águas.
Porque eu saí contando isso para vários amigos e vários... Sérgio, o que eu posso doar? Que instrumento que está faltando? O que a gente pode fazer? Suelen, foi algo assim extremamente marcante. E assim, essas histórias não terminam. Sim. Não terminam. É porque é tão grandioso, é tão genuíno o que vocês fazem, que não tem como esperar outro resultado, Sérgio, senão esse. Eu tenho que falar, mais uma vez, eu sou apaixonada pelo projeto. É tocante, é marcante, é surreal. Você vê que com uma semana, você vê um aluno entrando ali que você fala, não, daqui a pouco ele está lá tocando um instrumento. Impressionante. E teve o coral da última apresentação que eu fui. Quando eu vi aquele coral, eu chorei. Eu falei, meu Deus, eu vou sair daqui toda borrada, mas tudo bem. E filmando, e o pessoal... Sempre quando eu estou indo para algum evento de vocês, eu sempre faço vídeos falando, galera, eu estou indo visitar tal instituição. E as pessoas ficam, manda foto, manda pra gente, faz vídeo, a gente quer acompanhar. Eu acho que isso tem sido um multiplicador. O que você tem trazido e a forma como nós estamos tentando levar ao conhecimento das pessoas. Porque eu acredito, Sérgio, eu acredito que você também, as leis de incentivos, elas não são um assunto que as pessoas falam no dia a dia, não é um assunto conhecido. E quando as empresas e as pessoas começam a ver a oportunidade de transformação na vida de outras pessoas por algo que elas podem fazer sem desembolso de caixa, um imposto que ela já iria pagar, e quando consegue entender tudo isso, a gente começa a trabalhar como multiplicadores. Eu tenho dito isso em algumas reuniões, que se você trabalhou comigo, teve a oportunidade, apoiou um projeto, deu certo, avisa o seu maior fornecedor, o seu maior cliente, e a gente vai fazendo essa roda do bem. E tem acontecido assim lá na Locomotiva. O ano passado nós tivemos um apoio de uma empresa que não conhecia, e quando eu apresentei os projetos, ela falou, não, eu quero esse. Eu não conhecia um projeto tão grandioso. Eu falei, e nem eu. E quando eu comecei a trabalhar, é o escopo da gente. Falou em música, em orquestra, é o Locomotiva. Então... Que bom. Sabe, Suelen, se tem algo que a gente aprendeu e tem feito, é a questão de semestralmente sentar com os nossos patrocinadores. Sentar, dizer o que está acontecendo. E uma das principais, eu acho que é a principal contrapartida que a gente tem, é que o patrocinador possa desfrutar da orquestra. Sim. Colocar nos ambientes que ele tem, de eventos anuais, corporativos, eventos ali pontuais, Dia das Crianças, Dia das Mães, porque quando os funcionários, às vezes fornecedores, às vezes clientes, percebem onde a empresa está investindo esses recursos, apesar de não ter um desembolso financeiro, as melhores empresas, elas têm uma gestão. Sim. Elas vão gastar recurso ali, seja via equipe de sustentabilidade, ESG, assuntos institucionais, enfim. Ela vai gastar algum tempo para verificar se onde ela associou o nome dela de fato está acontecendo. Então, realmente, o que a gente ouve dos nossos patrocinadores, eles têm muito orgulho de fazer parte disso e eles procuram divulgar internamente, nos chamar para as apresentações. Depois que a pessoa viu a apresentação, não tem como não ser tocado, porque é realidade, é Sim. coração, é vida, isso é fantástico. Eu acho muito importante a forma como vocês fazem questão de comunicar quem está apoiando Sim. através do relatório, seja ele semestral, trimestral, eles conseguem sentir que a coisa está acontecendo. Porque, claro que, como tudo, existem as pessoas que são maldosas e que criam lá uma expectativa em um projeto e quando vai acontecer não é nada daquilo. E muito pelo contrário, no Locomotiva é além do que eles prometem, porque, olha, é lindo. Sérgio, eu queria que você falasse para a gente quais são os planos para o futuro da associação. Muito bem. Se você me permitir, Suelen, Sempre. Você falou, eu puxei na memória, a gente falou dos incentivos de imposto de renda, não é? Que são as leis Rouanet, FUNCAD e o Fundo Idoso. Em relação ao ICMS no Estado de São Paulo Sim. é o PROAC, não é? Estamos habilitados também por ser cultura. E em relação ao ISS e IPTU, temos habilitação aqui no município de São Paulo
que é o incentivo chamado PROMAC. Sim. Então, todos esses nós estamos habilitados, porque tem a ver com cultura, tem a ver com criança e tem a ver com idoso, área vulnerável e etc. Bom, olhando um pouquinho para frente, Suelen, nós não queremos parar de crescer. Sim. Não é? Onde houver oportunidade, onde tiver alguma instituição, algum parceiro, ó, vem para cá, vamos trabalhar juntos. A gente tem aqui um espaço, a gente também mobiliza a comunidade local, doa os instrumentos, vamos buscar empresas locais que possam manter. Foi assim em Mauá, foi assim em São Paulo. Acabamos de abrir o CNPJ do Locomotiva de Sorocaba, no interior. Incrível! Então, tem uma equipe ali trabalhando, mobilizando, não é? Desde o segundo semestre do ano passado, eles estão trabalhando. Eu acho que até o fim desse ano tem recurso para a gente começar. Então, nós não queremos parar de crescer, multiplicar isso tudo. De um lado. De outro lado, isso tanto para criança quanto para idoso. Uau! Eu acho que o potencial, né, que a gente tem de multiplicar essa orquestra de idosos, a gente ainda está numa curva de aprendizado, Sim. porque começamos o semestre passado, mas já com resultados fantásticos. Então, eu imagino que nos próximos anos a gente vai ter também idoso no polo de Mauá, de São Paulo, e assim a gente vai crescer. Na nossa cidade de Santo André, 20% da população tem acima de 60 anos. Nossa. Então, estou falando de mais de 150 mil pessoas. Então, tem um público enorme para a gente trabalhar. Falando em termos de instalações, atestando a nossa governança e a importância na cidade, a Prefeitura de Santo André nos doou uma área de 1.400 metros. Uau. Então, ali a gente quer construir uma sede, ali a gente quer deixar junto a área técnica de trabalho do dia a dia com uma luteria. Nós produzimos instrumentos. Eu ia nós pedir para você contar. Nós reparamos. Nós temos a área administrativa. Então, para nós foi assim algo muito especial poder ser contemplado com essa área. O Poder Executivo nos conheceu, o prefeito, há 7 anos atrás, e ele disse, não, vamos buscar uma área, e é muito próximo onde já estamos. Então, nós temos esse plano de construir essa nova sede, queremos continuar crescendo, queremos continuar avançando na governança corporativa, especialmente na mensuração do impacto social. Sim. Né? A gente vai precisar de mais recursos para lidar com alunos agora, com crianças e adolescentes, com algum tipo de situação, de transtorno, algum déficit, autismo. Está crescendo Sim. isso na sociedade. Doenças cognitivas, né? Nós vamos precisar de mais recursos. Já temos assistente social, já temos terapeuta, mas a gente percebe que precisamos pôr mais recursos nisso também. Então, queremos sempre ter em vista a necessidade da sociedade e ir crescendo junto. A gente pode esperar aí num futuro uma associação locomotiva Brasil a nível Brasil? Why not? Por que não? Fui perguntado por um dos nossos patrocinadores que plano vocês têm para o Agreste Pernambucano. Eu falei, todos, não é? Contamos com você. Chega com recurso que a gente põe o polo. Tá vendo, gente? A gente pode contar com vocês, empresários que estão aí pagando seus impostos para direcionar. O Sérgio enfatizou sobre o PROMAC. O IPTU você pode destinar 20%, que equivale a 2 parcelas, mas o ISS ele dura enquanto tivermos dotação orçamentária. Então, tem empresas que pagam aí um volume enorme, né, de imposto através do ISS. Existe essa oportunidade de ajudar no município de São Paulo. Mas, gente, lembrando, você que é tributante pelo lucro real, trimestral ou anual, vocês podem apoiar esse projeto durante o ano todo. E vamos junto conseguir implantar no Brasil inteiro, porque eu acredito que é transformador. Demais. E, Sérgio, me diz uma coisa. O que você acha que a gente pode deixar como apelo aqui? Eu tenho enfatizado aqui para as empresas, mas algo que as empresas falassem, vale a pena, eu quero conhecer. Eles precisam ter alguma forma de agendamento para poder ir até a associação para falar assim, não, quero sentir, quero apoiar? Muito simples, Suelen. Nós temos uma boa equipe trabalhando ali no dia a dia, de professores, de maestros.
Temos uma boa equipe para atender, nossa equipe da área de comunicação, de marketing, de relacionamento com o cliente. Então, assim, nós estamos todos os dias à disposição. Por que a gente pede para nos mandar um zap, um e-mail, alguma coisa? Porque pode ser que naquele dia o representante da empresa, o cidadão que deseja nos conhecer, ele pode chegar lá e a gente está em apresentações fora. Sim. Aí ele chega lá, vai ver só as instalações. Ok, as instalações são boas mesmo. Mas o melhor, você esteve lá, é ver a muvuca, não é? Sim. Você imagina 200 pessoas se movimentando, muitas salas, muitos ambientes, o ambiente das cordas, dos metais, das madeiras, enfim, da cozinha, né? Que é a bateria, aquela coisa toda. Alguns estão cantando, outros estão tocando. Isso é muito legal, né? Sim. Então, agende conosco. A melhor data pode ser de manhã, pode ser à tarde. O Polo de Santo André é o polo maior, é o polo que tem a luteria, onde fica também o nosso escritório. A gente recomenda estar conosco em Santo André. Mas São Paulo, Zona Leste, é um bom polo também. Legal. E Mauá, nós estamos bem no meio do Zaira, que historicamente é um bairro de muita vulnerabilidade, são muitos Zairas hoje, né? Nós estamos bem no centrinho ali, e em qualquer um dos polos será muito bem-vindo. Legal. E falar para o pessoal qual é o site de vocês para poder acompanhar um pouco o trabalho de vocês. projetolocomotiva.org.br. Lá nós temos o que somos, qual que é a visão, temos relatórios de atividade anual, temos balanço, temos auditor que emite seu parecer anual, temos informações também num board de voluntários que nos ajuda. A equipe é robusta. Sérgio, antes de a gente finalizar, eu queria que você contasse só um pouquinho para a gente sobre a luteria. Eu acho muito incrível esse trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Sabe, Suelen, você toca num ponto importante. Por que a gente quer estar próximo do nosso patrocinador, do nosso apoiador? Porque a gente está aprendendo. A gente aprende muito com quem está na estrada há mais tempo do que nós. A Orquestra de Idosos foi uma provocação de um patrocinador. Legal. Olha esse espaço tão lindo. Por que não? Por que não? Por que não? Deu certo, não é? Coisas do dia a dia que a gente implementou, deixar um ambiente ainda mais saudável, uma decoração. Olha, caminhando com as pessoas. A questão do impacto, da mensuração do impacto, né? Vem dos nossos patrocinadores. Olha, você pensou em medir isso, você pensou em medir aquilo. 10 anos atrás, a Braskem, um patrocinador importante nosso, também nos desafiou. Por que vocês não têm uma luteria aqui? Nós temos o PVC, né? E construir instrumentos a partir do PVC, algo inovador, algo diferente. Estamos próximo aqui ao polo petroquímico ali de Capoava, né? É na nossa região. Então, começou com uma provocação. O maestro com um luthier foi para um outro projeto na Bahia, conhecer, viu que funcionava. O que acontece? Quando um instrumento quebrava, tinha que reparar, em média, gastava 60 dias. Nossa, muito porque tempo. falta luthier no mercado. Hoje, 2 a 3 horas. Nossa, que incrível. Já construímos quase 300 instrumentos musicais. Permitiu o crescimento de Mauá e de São Paulo para atender isso tudo. 3, temos alunos mais maduros, com mais de 16 anos, que vão aprender uma profissão também. Que incrível. Então, a luteria é assim, muito legal, traz muito brilho para todo o projeto. Ai, que incrível. É só gratidão, é imenso esse projeto, ele abrange grandes oportunidades. Então, você que ainda não acompanha a Associação Locomotiva. Eu tenho certeza que vocês vão ficar encantados, assim como eu. Sérgio, eu quero que você deixe um recado aí para o pessoal que está assistindo a gente, para o pessoal que acompanhou o nosso 4º episódio, em trazer um assunto tão importante e o quanto vocês têm transformado não só um lugar específico, mas abrangendo outros lugares. E eu passo a palavra para você, meu amigo. Suelen, eu acho que eu não te falei, eu queria
agradecer você por nos chamar para essa conversa tão saudável, mas eu fui visitar um bom patrocinador que temos, a equipe mudou, não é, lá do patrocinador, a área de sustentabilidade com quem nós conversamos, e eles nos conheceram e disseram assim, olha, sabe por que nós vamos continuar também esse apoio? Porque eu falei com a Prometeum e perguntei para eles quais seriam os melhores projetos da cidade. E eles elegeram e nos disseram, o primeiro que a gente vê aqui é o Locomotiva. Eu falei, uai, que legal. Olha a sementinha aí, Sueli, mais do que você, alguém, uma empresa tão relevante mundialmente, está na nossa cidade, olha o que uma aproximação gerou, né? Vai reverberando. Sim. Então, você que já nos patrocina, continua falando da gente, né? A gente tem, sou suspeito, mas um ótimo produto, uma ótima governança também. Você pode nos chamar para apresentações. As apresentações são muito marcantes por tudo aquilo que a gente já disse. Você, como indivíduo, pode ser um apoiador nosso por meio da Nota Fiscal Paulista. Então, todos podem participar. Nós poderíamos escolher uma posição confortável de ver as coisas acontecendo, mas a gente pode ser agente de transformação. Sim. O nosso lema é despertando talentos e transformando realidades. Vem com a gente. Eu quero agradecer vocês que ficaram aqui e acompanhou essa conversa tão rica, cheia de conteúdo. E não esqueça, curta, comente e compartilhe. Sérgio, obrigada.